Agora sim, teoria dos conjuntos. Vamos lá, olha para mim aqui, galera. Teoria dos conjuntos. Olha a importância de teoria dos conjuntos. Mestre, cai na prova? Cai na prova. Mestre, cai sempre? Não, não cai sempre. Explicitamente, uma questão sobre teoria dos conjuntos? Nem sempre. Agora, ela está incutida, ela está implícita, escondida dentro de outros tópicos? Sim. Dentro de que, por exemplo? De intervalos, perfeito? Dentro de inequação, que você utiliza intervalos, que faz operações com conjuntos de diferença, de união, de interseção, tá ok? Está dentro de probabilidade, que você pode fazer probabilidade da união, probabilidade da interseção, complementar de uma probabilidade. Então, teoria dos conjuntos envolve várias coisas, vários tópicos que serão vistos mais à frente. Então, ainda que na sua prova não caia explicitamente uma questão de conjunto, esses conhecimentos adquiridos serão utilizados para momentos futuros, bem como em função, seja ela do primeiro grau, seja ela, no caso afim, né, seja ela polinomial do segundo grau, você vai utilizar conceitos como esse. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá. Iniciando teoria dos conjuntos. Primeiro, conceitos primitivos. Então vamos lá. Galera, presta atenção aqui para mim. Olha aqui. Conceitos primitivos. Mestre, nunca ouvi falar nisso. Nunca me falaram algo sobre conceitos primitivos. Tudo bem que não é, sim, tão relevante, não é. Mas para uma parte introdutória, numa parte introdutória, é interessante que você tenha uma noção do que seja, tá ok? Não que vá perguntar na sua prova o que é um conceito primitivo. Vamos lá. Conceitos primitivos, galera, conceitos primitivos, nada mais é que conceitos que você não consegue explicar logicamente, que você não tem um conceito determinado, perfeito? É um conceito que é meio vago, você não tem uma determinação, uma limitação do que vem a ser determinada coisa ou uma outra coisa, né? Se elas tiverem conceitos primitivos, perfeito? Então, para isto, a matemática fez o quê? A matemática fez o quê? Ela convencionou alguns conceitos, tendo em vista que conjuntos, elementos e relação de pertinência de elemento para conjunto, esses três itens, conjuntos, elementos e relação de pertinência de elemento a um conjunto, esses três elementos, essas três partes, né, possuem, né, conceitos primitivos. Ou seja, não tem um conceito determinado. Então a matemática convencionou-se. Ela fez uma convenção. Nós, né, fizemos uma convenção. E eu venho trazer aqui para vocês alguns conceitos desse primitivo. Vamos lá. Primeiro, conjuntos. O que vem a ser conjuntos, galera? Explicando aqui, né, escrevendo, passando para vocês de uma forma bem simplória, tá? Sem me preocupar com linguajar robusto. Vamos lá, conjuntos. Nada mais é, ó, que uma reunião de objetos, o quê? Bem definidos. Então, conjuntos nada mais é que uma reunião de objetos bem definidos, tá? O conjuntos, vale ressaltar ainda que os conjuntos, né, eles são representados por letras, ó, maiúsculas, tá? Letras o quê? Maiúsculas. Exemplo: A, B, C e assim por diante. Então, letras maiúsculas representam os nossos conjuntos e que são, né, reuniões de objetos bem definidos. Continuando. Vimos conjuntos, agora a gente vai entender o que é elemento. Elemento nada mais é. Elemento. O que são elementos? São objetos que pertencem
a determinado conjunto. Então, se eu estou falando de elemento, eu estou falando dos objetos, o quê? Objetos bem definidos. Esses objetos aqui, ó, que são os nossos, o quê? São os nossos elementos. E esses elementos pertencem a um determinado conjunto. Perfeito? Uma observação interessante é que, se os conjuntos são representados por letras maiúsculas, os elementos são representados por letras, o quê? Adivinha? Minúsculas. Minúsculas. Perfeito? Exemplo. Azinho, Bzinho, Czinho e assim por diante. Beleza? Então, conjuntos, reunião de objetos. Elementos são os objetos. E, por fim, as noções de pertinência. Noções de pertinência de um elemento a um conjunto é o quê? É a relação de elemento para um conjunto. Então, é uma relação de um elemento para um quê? Para um conjunto. Vírgula. Para verificar se aquele pertence a este. Tá? Para verificar se aquele quem? Elemento, pertence a este. Este quem? Conjunto. Então, noções de pertinência nada mais é que estreitar uma relação de elemento para quê? Elemento para conjunto. Então, vem aqui comigo. Conjuntos, reunião de elementos, reunião de objetos bem definidos. Elementos são esses objetos bem definidos que estão dentro, que pertencem a determinado conjunto. E relação de pertinência é a relação que você trava de um elemento para um conjunto, tá? Vou explicitar isso melhor. Olha um exemplozinho aqui, ó. Olha aqui em cima aqui. Exemplo. Já vimos que para ser conjunto tem que ser representado por letra o quê? Maiúscula. Então vamos imaginar um conjunto A. E eu coloco um par de chaves para delimitar aonde eu tenho que escrever os elementos. Imaginemos elementos A, E, I, O e U. Temos o conjunto A, delimitado pelo par de chaves, no qual esse conjunto A possui quantos elementos? 5 elementos. Perfeito? E eu consigo afirmar o que desses elementos? Lógico, além deles serem as vogais, que cada um deles seja o A, seja o E, seja o I, seja o O ou seja o U, todos eles pertencem ao nosso conjunto o quê? Ao nosso conjunto A. Todos eles são elementos do nosso conjunto A. Percebam que o A, E e o U pertencem ao A. Eu estou fazendo, então, uma relação de quê? De pertinência. Porque eu estou tratando elemento para quê? Elemento para conjunto. Perceba que neste exemplo aqui, o conjunto A não possui que elemento? O elemento K. Se não possui o elemento K, eu coloco pertence? Não, eu coloco não o quê? Não pertence. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, vamos lá. Nesse primeiro momento, a ideia foi mostrar esses conceitos primitivos. Conjunto, elemento e relação de pertinência. Tranquilo? Sigamos em frente. Descrição e representação de conjuntos. Vamos lá. Na descrição e representação de conjuntos. Vem aqui comigo. Nesse caso aqui, descrição e representação de conjuntos, nada mais é o quê? Que eu passar para vocês as formas de como a gente pode representar, mostrar, explicitar os dados conjuntos, né? Então, tem um conjunto A, um conjunto B, um conjunto C, como eu posso mostrar, como pode aparecer na sua prova uma representação de conjunto desta, tá? Então, nós temos 3 formas de representar. A primeira, enumeração ou listagem, nomeação ou citação, é a mesma coisa. Então, eu posso enumerar os elementos.
Num segundo momento, eu posso representar o meu conjunto por característica ou propriedade. E num terceiro momento, eu posso representar ele, na forma mais conhecida, né, por vocês, por diagrama de Venn. Tudo bem? Por meio de um diagrama, uma linha poligonal fechada. Vamos lá, olha aqui comigo no slide. Então vamos lá, o que é enumerar? O que é listar? O que é citar ou nomear? É uma forma de representação de conjuntos, perfeito. Só que o que vem a ser é enumerar cada elemento pertencente a determinado conjunto. Tá ok? É enumerar cada elemento de determinado conjunto. Darei um exemplo aqui logo abaixo. Olha aqui, ó. Exemplo de enumeração, citação, listagem ou nomeação. Tudo sinônimo. Imaginemos um conjunto B, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Então, neste caso aqui, o conjunto B está representado por quê? Por meio de uma enumeração, por meio de uma listagem. Né? Essa forma de representação, eu enumero cada elemento desse nosso conjunto. Tranquilo? Show de bola. Agora, olha só. Vamos agora entender o que é propriedade ou característica. Existem casos, galera, que para enumerar, para representar um conjunto, fica um pouco inviável enumerá-los, né? Citá-los, listá-los, por ser uma quantidade muito grande de elementos. Para isso, a gente usa as propriedades. Então, vamos lá. Propriedade ou característica? É uma forma de representação na qual é dada uma característica dos elementos pertencentes ao conjunto dado. Ao conjunto dado. Então vamos lá. O que significa isso? Exemplo. Eu peço a vocês, representem para mim um conjunto com todas as letras do nosso alfabeto. Se você parar para escrever, você vai escrever certamente mais de 20, perfeito? Então, olha só, para não listar cada elemento, cada letra, cada consoante ou vogal do nosso alfabeto, a gente utiliza propriedade ou característica. Vamos imaginar aqui um conjunto C. O conjunto C é formado por um elemento X, tal que X é letra do alfabeto. Tá ok? X é a letra do alfabeto. Então, se X é a letra do alfabeto, esse X pode ser quem? A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante. Então, neste caso aqui, nesta representação, eu utilizei uma característica dos elementos. Característica do quê? Dos elementos pertencentes a dado conjunto. Tudo bem até aqui? Terceira e última forma de representação. Temos o diagrama de Venn. O diagrama de Venn nada mais é que uma forma de representação, perfeito, na qual lista-se os elementos dentro de um diagrama diagrama. Este diagrama é o quê? Uma linha poligonal, o quê? Fechada. Perfeito? Então vamos lá. Esses aqui vocês conhecem, né? Exemplo. Vamos imaginar um conjunto D aqui, ó. Esse conjunto D,
ele pode ser representado assim, ó. 0, 1, 2, 3, por exemplo. 0, 1, 2, 3. Então, eu consigo representar o meu conjunto D por uma linha, olha aqui, ó. Uma linha poligonal fechada, na qual dentro do meu conjunto, dentro dessa linha, serão representados, serão listados os nossos elementos. Tranquilo até aqui? Perfeito. Então, olha só. Formas de representação, 3 formas. Enumerar ou listar, característica ou diagrama de Venn. Perfeito? Tranquilo? Vamos partir, então, para o nosso próximo slide. Conjuntos notáveis. Olha só, isso aqui é muito importante. Irei colocar todos aqui, ó, para a gente bater um a um. Galera, olha só. Preste atenção aqui, foco, força total. Vamos lá, hein? Sem esmurecer. Conjuntos notáveis. O que vem a ser conjuntos notáveis? Eu vou listar cada tipo de conjunto existente dentro da teoria de conjuntos. Perfeito? Então, eu irei explicar cada um, dando um pequeno exemplo, só para vocês terem uma noção do que é. Perfeito? Vem comigo aqui no slide, então. Conjuntos notáveis ou tipos de conjuntos, né? O primeiro a ser abordado é o conjunto o quê? Conjunto vazio, tá? Então, vamos lá. O que é o conjunto vazio? É o conjunto que não possui elemento. É isso mesmo? É um conjunto que não possui o quê? Elemento. Se você tem um conjunto, vou dar um exemplo de um conjunto aqui, ó. Exemplo. Conjunto A. Se eu coloco chaves e não listo os elementos dentro dessas chaves, esse conjunto não possui o quê? Não possui elemento. Por sua vez, por consequência, né, o nome dele será o quê? Conjunto vazio. Prestem atenção, existe uma outra forma de representar conjunto vazio, que é um zerinho com traço, né? Esse símbolo aí, essa notação, representa conjunto vazio, tá? Existe uma outra forma também de eu representar um conjunto vazio, tá? Uma outra forma de eu representar um conjunto vazio é esse exemplo aqui, ó. Vamos imaginar o conjunto A. O conjunto A é formado por elementos x, tal o quê? X é diferente de x. Ora, se A é composto por elementos x, sendo que o x tem que ser diferente de x, existe a possibilidade de x ser diferente de x? Não, porque 2 é igual a 2, 3 é igual a 3. Então, se não tem como ser diferente, não existe elemento x que é diferente de x. Se não existe, esse conjunto é o quê? Vazio. Isso aqui é muito interessante, galera, porque isso aqui é uma forma peculiar de se escrever um conjunto vazio. Que forma peculiar é essa? É a forma por meio de uma o quê? Contradição. Então, se você quiser representar um conjunto vazio, é só você fazer uma o quê? Uma contradição. Perfeito? Então, tá aí, conjunto vazio não possui elemento. Já o conjunto unitário, olha aqui, ó. Já o conjunto unitário, ele possui elemento, tá? Só que uma característica dele, né, é possuir apenas um elemento. Possuir apenas um elemento. Vou dar um exemplo, tá? Posso dar um exemplo aqui por meio de uma característica ou propriedade? Posso. Vamos lá aqui, ó. Imaginemos o conjunto B. O conjunto B é formado por os elementos x, tal que x é par e primo. Galera, qual é o único número que é par e primo ao mesmo tempo? É o 2. Se só existe o 2, esse conjunto B é unitário. Então, ele também pode ser representado dessa forma aqui, ó, por meio de listagem. Então, representei por meio de uma propriedade ou característica e representei por meio de uma listagem também. Tranquilo até aqui? Pessoal, observação. Olha só. Percebam que aqui a aula ela é rica. Prestem atenção, não durmam. Observação. Se eu chamar esse conjunto aqui, ó, C, desta forma aqui, ó,
com o elemento vazio dentro das chaves, isso aqui não é conjunto vazio. Isso aqui é conjunto o quê, galera? Conjunto unitário. Por que conjunto unitário, mestre? Não entendi. Olha só, eu disse a vocês que para ser conjunto vazio, olha aqui, ó, para ser conjunto vazio, não pode possuir o quê? Elemento. Então, se eu quero representar um conjunto, ele tem que possuir as chaves. E se ele é vazio, dentro das chaves não pode estar escrito nada. Aqui, nesse exemplo aqui, ó, nessa observação, o conjunto C possui esse vazio dentro das chaves. Então, quer dizer que ele é um conjunto unitário, ou seja, esse vazio ele está sendo tratado como elemento. Tudo bem? Então, não caiam nesta casca de banana, não caiam nessa pegadinha. Perfeito? Prosseguindo, conjunto universo. Galera, universo. O universo nada mais é que o conjunto mais amplo. É o conjunto mais amplo. Então, se você está trabalhando numa questão, o universo será sempre o conjunto o quê? Mais amplo. Sempre o mais amplo. Vamos supor, exemplo, eu tenho que resolver esse problema aqui, ó. X² menos 1 igual a 0. Se eu falar que esse x ele pertence aos reais, eu estou querendo dizer que o meu conjunto, o universo, ele é quem? Os reais. Por mais que na solução aqui você encontre um número natural ou inteiro ou até mesmo racional. Só que ele me informou, a questão me informou que o conjunto, que o elemento x, perdão, ele pertence aos reais. E os reais é o conjunto mais amplo. Então ele tem que ser considerado como o conjunto o quê? Universo. Perfeito? É o nosso conjunto universo. Existem situações que a questão não menciona. Então você tem que tratar de qualquer forma do conjunto mais amplo. Se ela mencionar, basta você comparar qual é o mais amplo. Tranquilo? Esse é o nosso conjunto universo. Conjunto solução. Olha aí, o conjunto solução também tem um nome interessante. Pode ser chamado também de conjunto verdade. Então, conjunto solução ou conjunto verdade nada mais é que o quê? É o conjunto que possui as soluções ou a solução de determinado problema. Então, vamos supor que na questão lá da sua prova, você achou um determinado valor meio e menos meio. Esses dois elementos compõem, por ser solução do problema, esses dois elementos compõem o nosso conjunto verdade ou conjunto o quê? Conjunto solução. Galera, nessa primeira parte, tá tranquilo? Tá dominado? Então, tipos de conjuntos ou conjuntos notáveis, estou batendo os principais, perfeito? Então, vamos lá, sem dormir, chacoalha aí, paga umas flexões, paga um polichinelo, um ABD e vamos que vamos. Prosseguindo. Temos ainda conjunto finito, infinito, diferentes e iguais. Conjunto finito. Vamos lá. O nome mesmo já diz. Possui uma quantidade limitada de elementos. O que quer dizer limitada? Você consegue contar. Enumerar, perfeito? Então, possui uma quantidade limitada de elementos. Exemplo, bem simples, já utilizei, inclusive, conjunto A, E, I, O e U. O conjunto A, representado pela letra maiúscula, possui os elementos A, E, I, O, U, representado por letras minúsculas. São as vogais, possui quantos? 5 elementos. Então, o conjunto das vogais é um conjunto o quê? Finito. Tudo bem? No conjunto infinito, possui uma
quantidade ilimitada de elementos. O que é ilimitada? Você não consegue contar, você não consegue enumerar pelo processo de contagem. Não consegue contar. Perfeito? Você não consegue o quê? Não consegue contar. Exemplo. Vou utilizar uma outra forma de representação. Propriedade ou característica. Vem comigo aqui, ó. Imaginemos o conjunto B. O conjunto B é formado pelos elementos x, tal que x é o quê? X é primo. Galera, números primos possuímos infinitos. Perfeito? Se possuímos infinitos, nós não conseguimos fazer o processo de quê? O processo de contagem. Logo, é considerado um conjunto infinito. Tudo bem até aqui? Agora, conjuntos diferentes. Conjuntos diferentes. O que são conjuntos diferentes? São conjuntos que não possuem todos os elementos iguais. Perfeito? Vou dar um exemplo bem simples. Percebam que o conjunto A, se eu falar que possui os elementos 1 e 2, ele é diferente do conjunto B, que possui os elementos 1 e 3. Perfeito? Então percebam que eles possuem os elementos diferentes. Se possui pelo menos um elemento diferente, ou seja, não possuem todos os elementos iguais, os conjuntos são chamados de conjuntos o quê? Diferentes. Porém, conjuntos iguais. Temos o conceito de conjuntos iguais. O que vem a ser conjuntos iguais? São os conjuntos que possuem todos os elementos iguais. Exemplo. Conjunto A, 2 e 5. E o conjunto B, 5 e 2. Opa, mestre, não entendi. Por que o conjunto A tem os elementos 2 e 5 e o conjunto B tem 5 e 2 e esses conjuntos são iguais? Sim, são iguais. Porque a ordem não importa. Dentro de conjuntos, a ordem não importa. Então, o conjunto 2 e 5 é exatamente igual ao conjunto 5 e 2. Ressalto ainda, olha aqui, ó, indo mais a fundo, ó, indo mais a fundo, presta atenção nesse bonequinho aqui, ó o alto-falante. Presta atenção aqui, ó, indo mais a fundo. Se eu tenho um conjunto A, 1, 2, 2, 2, 3. E se eu tenho um conjunto B, 1, 2 e 3, eu consigo afirmar que A é igual a quem? A é igual a B. Pô, mestre, agora o senhor pegou pesado. Tá, eu até entendi porque a ordem não importa, mas o conjunto A tem o 1, 2, 2, 2 e o 3, e o B tem o 1, 2 e 3 apenas. Tudo bem, mas dentro de conjuntos, se os elementos são repetidos, também o quê? Não importa. Não importa. Então, nem a ordem e nem a repetição dos elementos importa. Então, tanto o conjunto A quanto o conjunto B, eles serão ditos o quê? Conjuntos iguais. Possuem os mesmos elementos. O A possui o elemento 1, 2 e 3 e o B possui os elementos 1, 2 e 3. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos lá, então, prosseguindo. Temos ainda o conjunto das partes, os subconjuntos, né, o conjunto dos subconjuntos, e nós temos os conjuntos disjuntos. Vamos lá. Conjunto das partes, galera. Conjunto das partes. O que vem a ser conjunto das partes? Representado, olha aqui, ó, por um pezinho assim, ó, mais ou menos, ó. Como se fosse isso aqui, partes do conjunto A. Parte do conjunto A.
Para ensinar essa parte aqui, conjunto das partes, né, esse elemento, eu vou pegar um exemplo aqui motivacional, tá ok? Então vamos lá, para motivar o nosso ensino aqui, vou pegar esse exemplo. Imaginemos o conjunto A formado pelos elementos 1 e 2. Perfeito? 1 e 2. Conjunto das partes, galera, nada mais é que o quê? É eu representar o conjunto formado por todas as combinações possíveis dos elementos 1 e 2. Então, vamos supor, se eu tenho aqui, ó, eu posso ter só um, eu posso ter só o 2, eu posso ter o 1 com o 2, e eu posso ter ainda o quê? O vazio. Perfeito? Então, percebam que, se eu tenho dois elementos, eu terei quantas partes, né? Quantos elementos no meu conjunto de partes? 4. Se eu tenho dois elementos, eu terei 4 elementos no conjunto das partes. Isso significa o quê? Que o conjunto das partes, a cardinalidade dele, ou quantidade de elementos do conjunto das partes, vou colocar assim, ó, quantidade de elementos do conjunto das partes. Quantidade de elementos do conjunto das partes é representada por N de P de A, né? N é número de elementos do conjunto das partes de A, é representado por 2 elevado a N. O que significa isso? Esse N aqui, ó, é a quantidade de elementos de A. Então, olha só, vamos tentar entender. Olha o conjunto A aqui, ó. O conjunto A possui quantos elementos? 2. Opa, para eu saber a quantidade, eu tenho que jogar na formulinha, 2 elevado a N. Então, N representa a quantidade ou cardinalidade, quantidade de elementos das partes A. Como é que eu calculo essa quantidade? 2 elevado a N. Então, uma potência, 2 elevado a N. Esse N é a quantidade de elementos de A. Se o A tem 2 elementos, vem aqui comigo, ó. Então, N de P de A será 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 2 vezes, não é isso? E 2 vezes 2 representa que número? 4. Então, eu tenho exatamente 4 elementos. 1, 2, 3 e 4 elementos. Cabe uma observação. Cabe uma observação. O vazio é parte de qualquer conjunto. Então, o vazio é parte de qualquer conjunto. Vou além. O vazio é subconjunto. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o vazio ele sempre estará expresso no conjunto do quê? No conjunto das partes. Você não pode esquecer. Tudo bem até aqui? Perfeito. Então, se eu tenho um conjunto A, 1 e 2, eu pego só 1, só o 2, e depois eu combino 1 com 2. 1 com 2. E não posso esquecer do vazio, 4 elementos por fim. Show de bola? Vamos lá. Subconjuntos. O que vem a ser subconjuntos, galera? Subconjuntos nada mais é que aquele conjunto que está dentro de um outro conjunto. Ok? Então, vamos lá. Vamos utilizar um exemplo motivacional aqui. Mesma coisa. Mesma coisa do de cima. Exemplo. Vamos imaginar um conjunto A com os elementos 1 e 2, como o de cima. E vamos imaginar um conjunto B com os elementos 1, 2 e 3. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, deixa eu só fazer uma divisão aqui de leve, só para vocês não se embolarem. Vamos lá. O que significa isso aqui? Conjunto A 1 e 2 e B 1, 2 e 3. Olha só, vou representar por meio de diagrama, pode ser? Aqui é o conjunto A, 1 e 2. E olha o conjunto B aqui, ó. Conjunto B e o nosso conjunto o quê? Conjunto A. Então, olha só.
Conjunto A tem os elementos 1 e 2. E o B, 1, 2 e 3. Percebam que o conjunto A, ele está exatamente dentro de quem? Dentro do conjunto B. Se ele está dentro, significa que o A é o quê? Um subconjunto. Subconjunto de quem? De B. Então, neste exemplo aqui, A é subconjunto de B. Perfeito? A é subconjunto de B. Posso ainda ressaltar o seguinte. Lembram de pertence e não pertence? Relação de elemento para conjunto. No caso de subconjunto, eu estou relacionando conjunto com o quê? Conjunto. Então, olha só. Aqui eu estou relacionando conjunto com conjunto. Ou seja, aqui eu não utilizo pertence. Eu utilizo A está contido em B. Ou B contém A. Tá ok? Então eu utilizo esta nomenclatura de conjunto para conjunto. Ou de subconjunto para conjunto. Tudo bem? Não se esqueçam disso aqui, ó. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Ok? Vamos lá. Tá acabando, galera, essa parte aqui inicial, introdutória. Disjuntos. O que vem a ser disjuntos, né? Conjuntos disjuntos. Vamos lá. Nada mais é que o quê? São conjuntos que não possuem. São conjuntos que não possuem elementos em comum. Ou seja, vou dar um exemplo. Olha o conjunto A aqui, ó. Um outro conjunto A, né? Os elementos 1, 3 e 5. E vou pegar o conjunto B. 2, 4, 6. Percebam que o A é o conjunto 1, 3 e 5, números ímpares. E o B é o conjunto 2, 4, 6, conjuntos dos pares. Percebam que, se eu representar por meio de diagrama, esses conjuntos não terão partes em comum. Porque o A é o conjunto 1, 3 e 5, e o B é 2, 4 e 6. Percebam que não existe elemento comum. Existe uma distância, existe um distanciamento entre os conjuntos. Por isso que eles são chamados conjuntos de disjuntos. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, olha para mim. Vimos notações, símbolos, perfeito? Mais de 40 símbolos lá. Lembra que não precisa decorar, basta só entender que existe e mais à frente começar a associar os nomes às suas funções, perfeito? Entramos em conceitos primitivos, vimos um pouquinho, vimos as formas de representação e agora estamos vendo os tipos de conjuntos. Galera, volta a repetir. Aqui o trabalho é feito para você passar, para você ter facilidade na sua prova. Não pode esmorecer, não pode ter preguiça, tem que estudar, perfeito? A montanha é o quê? A montanha é íngreme, mas a vista é maravilhosa, tá ok? Então, não deixem de subir a montanha, não deixem de persistir, porque quando você chegar lá na sua aprovação, você vai ver que tudo valeu a pena, perfeito? Então, faça questão de aprender cada detalhe desse aqui, de prestar atenção, de tentar aplicar isso aqui nas questões, que você vai ver que as coisas vão fluir com bem mais naturalidade. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então!